Fred Pinheiro de Melo, muito obrigado por teres vindo, é um prazer ter-te aqui. Antes de mais, perguntar como é que começaste aqui na vela. Estávamos a falar em off, 26 anos de carreira, como é que foi o processo inicial? Boa tarde, Francisco, obrigado pelo convite. Eu tenho muito gosto de estar aqui a falar um bocado sobre a minha experiência no desporto. Portanto, a vela começou muito cedo na minha vida. Foi algo que veio da família, muita tradição familiar desde o meu trisavô. E foi algo que sempre se falou muito à mesa, nos jantares de família. Portanto, estamos a falar do meu avô, irmãos do meu avô, o meu pai, os irmãos do meu pai, os meus primos. Portanto, é uma família que respirava muito vela. Portanto, foi um processo natural ser posto na vela. Apesar de eu nunca ter gostado da vela logo ao princípio. Foi quase por insistência que comecei a gostar. Até houve um período entre os 12 e 13 anos que desisti da vela por um momento. Na altura eu também comecei a fazer surf, que é o hobby que eu gosto mais, na mesma altura, e só queria fazer surf e não queria andar à vela. Mas depois, por insistência, voltei à vela, mas pela insistência da família, e aí tomei o gosto e vi que podia fazer isto de carreira. Começaste aqui no Clube Naval de Cascais? Comecei no Clube Naval de Cascais, sim, em 97 ou 96, 97, no inverno de 96. Um histórico campo de regatas, alguns dizem que é dos melhores campos de regatas do mundo, é verdade? Cascais é um lugar muito especial, porque nós estamos na ponta da Europa, estamos logo em 5 minutos, estamos como no meio do Oceano Atlântico, é como navegares no meio do Oceano Atlântico, estás muito rapidamente em condições perfeitas para a prática da modalidade, sem influência de terra, sem muitas correntes, portanto, ondas grandes, swell largo, portanto, quem gosta de velejar, sempre que vem a Cascais, sai daqui encantado. Começaste na categoria laser, quando eras mais novo, com 7, 8 anos? Não, tu começas nos Optimistas. No Optimistas, exato. Sim. Comecei nos Optimistas, que é um barquinho muito pequenino, tipo um caixote. É quase, imaginas a banheira de casa com uma vela. É mais ou menos o mesmo formato. É engraçado. E depois o Optimistas, supostamente, tu tens um limite de idade, que é até aos 15 anos. Mas no meu caso foi mais cedo porque eu fiquei muito pesado para o Optimista. Portanto, aos 12, 13 anos já era muito pesado. Então não fazia sentido continuar nos Optimistas e passei para o tal laser, que é a modalidade acima. E foi aí que eu realmente tomei o gosto e comecei a fazer vela de forma séria. Não é profissionalmente, mas a levar a sério, ir ao ginásio, treinar durante a semana, que não se fazia na altura. E dediquei muito nesse período, e que foi onde eu dei realmente um salto grande. É um processo natural, isso, começares no Optimista, passares para laser, algum plano assim, base para um atleta que comece na vela, para um jovem, neste caso, como era o teu caso? Alguma ideia definida, tens que ir para este barco, este e este, ou é um bocadinho à escolha? É sim, pelo menos na minha altura, agora já começa a haver um bocado mais opções, mas na minha altura havia 2 opções. Ou ias para o laser, que é sozinho, é um barco sozinho, ou ias para o 420, que é em dupla. Portanto, eu quis velejar sozinho, e o laser era o barco certo para mim, em termos também de físicos. Eu adaptava muito bem àquele barco. E a vantagem de velejar sozinho é que não dependes de ninguém para ir treinar. Portanto, eu tinha completamente... Era o dono do meu tempo, podia decidir quando ia treinar, e isso ajudou-me bastante. Qual é que foi a grande diferença que depois sentiste quando passaste de uma equipa, de seres sozinho a velejar, para depois teres uma equipa? Sentiste uma grande diferença no processo, para além disso que acabaste de falar, dos treinos em si? Sim, claro, isso depois é uma diferença enorme, porque tu, quando velejas sozinho, tomas todas as decisões e muitas vezes estás a pensar para dentro e não estás a vociferar, exatamente. Exatamente, e quando estás numa equipa tens que mudar esse chip, tens que também ouvir as pessoas e tens que conseguir expressar também. A comunicação é muito importante, portanto isso foi o grande obstáculo, foi mais a comunicação e conseguir integrar, mas acho que consegui sempre. É um processo natural também. Sim. Vais-te adaptando, vais tomando novas medidas, também vais-te ajustando no teu treino. Fizeste algum treino extra nessa parte de comunicação, ou simplesmente é velejar? É velejar, mas eu também sempre joguei, também sempre fiz desportos de equipa, sempre joguei futebol na escola, depois rugby,
Portanto, também sempre gostei da parte de equipa, espírito de equipa e puxar uns pelos outros. Portanto, isso acho que foi um processo natural de passar para equipas. Faz parte do crescimento de um atleta, exatamente. Mesmo que faça a carreira num desporto individual, depois acaba sempre a alguma altura de sentir-se um bocadinho entrosado no espírito de equipa, seja em que modalidade for, seja no treino, seja em competição. Tu competiste nos Olímpicos em 2012, foi o único ano que foste aos Olímpicos, não estou em erro? Foi o único ano que fui aos Olímpicos, tentei também o Rio, mas não consegui qualificar. Como é que foi a experiência dos Olímpicos? Assim, ir aos Jogos Olímpicos era um sonho de criança, quando começas a velejar mais à séria. E claro, foi realizado um sonho, apesar de a experiência em si não correu bem. Os Jogos Olímpicos não ficou aquém das nossas expectativas em termos de resultado. A preparação também para os Jogos foi muito confusa, porque tivemos alguns problemas institucionais. Mas claro, fica sempre a experiência incrível, estar no Estádio Olímpico, na cerimónia de abertura, de fazer parte, representar o país. É um momento incrível. Gostaria de ter repetido, não consegui. Ainda há hipótese? Ainda não. Agora, já é difícil. Sim, agora está a mudar muito. A vela a nível olímpico está a mudar muito. Estão a mudar muitas categorias. Okay. Agora é tudo à base do foil, praticamente. Portanto, é uma geração muito nova que está a tomar conta. Ainda bem, que é bom. Faz parte da evolução? Faz parte da evolução, claro. Mas pronto, é um tipo de vela que eu já não apanhei. Portanto, é muito difícil agora recomeçar nesse... Seria difícil essa adaptação ao foil? Essa adaptação ao foil, sim. Seria... O que é que muda, assim, tecnicamente? Assim, a ideia mais básica, para não ser tão técnica assim, qual é a grande diferença? Pois, assim, o foil, primeiro tens que ter uma agilidade brutal, não é? É um barco reage muito rápido, é um tipo de vela que é mais conseguires controlar o barco, não é tanto controlares o vento e os outros fatores, estás numa luta constante contra o barco. E realmente tens que ser levezinho, ágil, que não é o meu caso. Eu sou mais um heavyweight e portanto ia ter sempre mais dificuldade em fazer essa adaptação. Tu estavas a falar que praticas ainda surf e outros desportos também, na altura ainda vieste lá treinar connosco ao boxe. Como é que utilizas esses vários desportos para te ajudar na vela em si? Sim, eu adoro desporto no geral, sigo muitos desportos diferentes, sou apaixonado. E como te referiste, o surf realmente é o meu hobby, é a minha paixão. Adorava ser surfista profissional, mas também não tenho jeito para isso. Mas pronto, curto as minhas ondas e adoro estar no mar. E também é um tipo de... Para mim também eu encaro como um tipo de treino. Sempre que vou surfar é como se fosse um treino de cardio para mim. Tento sempre puxar por mim ao máximo, remar forte, de não parar, mesmo que seja só uma hora que tenho. E de equilíbrio também? Sim, de equilíbrio. Este barco que estás agora a classe Star requer algum equilíbrio? Sim. Todos requerem, naturalmente. Todos requerem algum equilíbrio e os barcos muitas vezes estás em posições muito estranhas, apoiado só numa perna ou... Estás sempre em posições assim inesperadas às vezes de reagir nas ondas, portanto é muito bom teres um bom equilíbrio de vários desportos que te vão dando esses mecanismos e portanto no caso do boxe foi bom também em termos de equilíbrio, cardio, de agilidade e rapidez também, ter essa parte do movimento. E também, pronto, depois faço muito, claro, ginásio, mas tipo treinos diferentes, não é o típico ginásio de ir lá levantar ferro, sim. Como é que é o teu tipo de treino, se puderes falar sobre isso? Sim, eu gosto muito de treinos de circuito, certo. Treinos de circuito ou treinos quando é para fazer força intercalados com supersets, não é? Fazer um superset e depois passar logo para outro exercício, ser muito dinâmico. A parte estática não é uma coisa que me atrai muito no ginásio, torna-se aborrecido. E também pode ajudar, mas não é realmente o que te ajuda na vela em si, porque como disseste, não estás sempre em posições menos equilibradas e menos favoráveis a estares estático, portanto tens que ter também essa capacidade de reação e adaptação à instabilidade, e esses circuitos dão-te essa estabilidade. Sim, exato, e onde eu aprendi mais sobre mim e sobre o que tipo de treino devia fazer foi através do CrossFit. Quando o CrossFit apareceu, comecei a fazer alguns treinos e comecei a ver resultados muito mais rápidos a aparecer e no que fazia mais sentido para mim na vela. Portanto, claro que depois o CrossFit entra ali numa parte um bocado já
demasiado perigosa para lesões e tal, mas certo. tirei um bocado daquele conceito para adaptar os meus treinos e tornar-me mais forte no desporto que eu fazia a vela. Tens um preparador físico ou segues ou já foste estudando isso e foste adaptando ao teu gosto? Eu já tive vários preparadores físicos, depende do projeto onde estamos inseridos. Portanto, agora, neste momento não estou em nenhum projeto grande, uma equipa grande, tenho alguns projetos espalhados e aí já faço os meus próprios treinos com base no que aprendi com outras pessoas, mas gosto de misturar muito, gosto de divertir-me. O mais importante é quando vais para o ginásio também divertir-te, não é? Puxares e estabeleceres objetivos curtos e saís de lá completamente ratos, mas que... Sentiste que é mais um passo dado. Também a nível mental ajuda-te bastante. Exatamente. Portanto, é isso, é misturar várias coisas. Tu fazes alguma preparação mental, tu fazes provas duríssimas, fizeste a Ocean Race em 2018, foste o ano passado campeão da Europa em Star. Como é que preparas mentalmente? Claro que para a Ocean Race tens que fazer uma preparação diferente porque estás muitos dias no barco. Tens algum livro que leias, algum podcast que ouças sobre a parte mental do desporto? Sim, muito. A parte mental acho que pronto, qualquer atleta é uma parte que sabe que é talvez a parte mais importante, não é? E eu especialmente sofri muito com essa parte mental, sempre foi algo que me deu muitos problemas de saber lidar bem com a derrota, de ficar muitos dias presos quando as coisas correm mal e é algo que ainda é um processo para mim, que ainda estou a aprender, e é isso que estás a dizer, ouvir muitos podcasts, ler livros, falar com psicólogos do desporto, ter ideias novas e aos poucos sinto a evolução, que é bom, mas ainda estou longe de onde gostaria de estar. Sim. Segues algum exemplo de atleta nesse aspecto? É assim, eu tento ver nos desportos os atletas de topo e ver como é que eles... Não é? É difícil porque eu não estou com eles dia a dia, mas no desporto da vela, com alguns consigo estar no dia a dia e ver. Mas é muito também como tu estás na tua vida pessoal, também transmite-se muito na tua vida desportiva. Não é? Porque uma coisa difícil para mim pessoalmente é separar a minha vida desportiva da minha vida pessoal. Portanto, se a coisa está a correr mal na minha vida desportiva, também estou zangado na vida pessoal, portanto não consigo às vezes separar isso, e isso é muito importante. E eu vejo que os atletas topo que eu conheço, realmente eles, se têm um dia mau, eles na vida pessoal estão iguais como estão sempre. Portanto, eles conseguem realmente separar e fazer logo o processo rápido para no dia a seguir já estarem a competir outra vez ao alto nível. Mas pronto, isso tem tudo a ver também com autoestimas, confianças, que vais ganhando ou não. O rugby ajuda-te também nisso. Teres ali uma equipa toda a puxar-te, não te ajudou assim mais em termos de... estás em baixo, mas fazes parte da equipa, temos que andar para a frente. Tu jogaste ainda há algum tempo? Sim, joguei um bocado nos juniores no Cascais e fiz 2 épocas nos séniores. Sim, o desporto em equipa realmente ajuda-te nisso, porque tu tens sempre alguém ao teu lado a puxar por ti e quando estás sozinho no barco, estás tu a lutar sempre contra ti mesmo e às vezes precisas de uma voz de fora realmente que te faça ver as coisas de forma diferente. Por isso também os treinadores são muito importantes. Toda a estrutura que tens à tua volta é super importante e hoje em dia o desporto está cada vez mais profissional e qualquer detalhe faz a diferença. Falámos aqui em off que tu tinhas a família muito presente na vela e falaste também aqui. Como é que a tua família te ajudou aqui no processo todo de competição e de passares de amador para profissional? Como é que foi esse processo todo? A família sempre foi, como percebi o que eu estava a fazer, sempre tive todo o apoio total, apesar de, claro que uma parte deles gostaria que eu estudasse mais ou tirasse um curso aqui ou ali, que é normal, mas sempre me apoiaram 100%, isso dá-me algum conforto, não é? De saber que tenho ali a família também, sempre do meu lado, e pronto, eles vibram imenso com a minha carreira e quando estou a dar a volta ao mundo sofrem imenso também. Portanto, é ali um misto de emoções, mas sim, nesse aspecto não posso queixar. Tenho muita sorte em ter as pessoas que tenho a apoiar. Falando aqui não só do título, podemos começar aqui pelo título do ano passado, da campeão da Europa. Estavas a falar que foi completamente inesperado. Como é que isso surgiu? De repente são campeões da Europa da Classe Star. Sim, pronto, basicamente depois da minha carreira como atleta olímpico entrei no mundo profissional da vela, ou seja, tornei-me disponível para ser contratado por outras pessoas para velejar com eles. Neste caso foi um suíço
que queria velejar nesta classe, na classe Star, que nunca tinha velejado, e eu, como, pronto, foi a classe que eu fui aos Jogos Olímpicos, ele contratou-me para fazer parte de um projeto, fazer algumas regatas, e fomos para o nosso primeiro campeonato da Europa, pronto, em que realmente o objetivo era um top 10, um top 5, seria algo excepcional, mas começou tão bem. Um campeonato da Europa são 5 dias de regatas. Portanto, cada dia tens 2 regatas e no final quem tem menos pontos ganha. Ganha, exato. E nós ganhámos logo a primeira regata, a segunda ficámos em terceiro, ficámos logo ali numa posição muito forte. O dia a seguir também foi a mesma coisa e depois foi bem, agora vamos ganhar. Agora não há volta a dar, vamos controlar, vamos continuar a fazer o mesmo, porque realmente tudo o que estávamos a fazer estava certo. E é aqueles campeonatos especiais que tudo corre bem. Às vezes é aquela estrelinha, né? Que é preciso para ganhar. Mas trabalha-se. Sim, claro que vem com trabalho, mas há aqueles momentos que tu sabes que... Tomaste a decisão certa involuntariamente. Está tudo a sair como tu queres. E é como nós dizemos, é a estrelinha. A estrelinha, exatamente. Está sempre presente. Normalmente quando ganhas um campeonato do mundo ou da Europa, há sempre ali uma regata ou outra que tens aquela estrela especial que te faz estar no topo, em primeiro. A diferença é estás em primeiro ou segundo, não é? Exatamente. A classe Star é um barco com 2 tripulantes. É um barco com dois tripulantes. E sendo que a suíço fazia parte da tua tripulação. Exatamente. Ele era quem, pronto, paga as contas, no fundo, e paga-me a mim. E eu estou lá para ajudá-lo e fazer parte da equipa dele. Ele também é uma pessoa, foi um velejador bom na altura dele, e foi muito fácil a adaptação, porque é uma pessoa muito aberta, lá está. Eu até gostaria de ser mais com ele, muito aberto a ouvir conselhos e a querer melhorar, e pronto, e isso deu logo frutos rápidos. Sim. Se calhar tens tripulações ali, pessoas que pagam como o suíço, se calhar tem pessoas que não tinham tanta experiência em vela e que têm mais dificuldade. E é um desafio mais... Aí é um desafio diferente, mas também é um desafio bom, porque estás ali a tentar elevar outra pessoa a um nível alto, então tens que aprender também a comunicar da forma certa com essa pessoa, porque é difícil, porque às vezes estás em momentos de muita tensão numa regata, que há muitas decisões para tomar em segundos. Muda em segundos, exatamente. É o vento, os adversários, as correntes, as ondas, tu estás sempre o máximo concentrado no barco para não perder um milésimo de velocidade, portanto há ali muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, e, portanto a tensão é muita às vezes, e temos que ter muito cuidado às vezes nós como velejadores que estamos a aconselhar outras pessoas da forma como falamos, como comunicamos, para ser sempre uma comunicação positiva, para melhorar. O objetivo é sempre melhorar, evoluir e essa pessoa também desfrutar, não é? Claro. Isso é muito importante, portanto é algo que também eu vou aprendendo aos poucos como fazendo melhor, não é? Abriu-te mais portas esse título da Europa? Porque a vela aqui em Portugal infelizmente não é tão bem falada, não é bem falada, não é tão falada como outras modalidades, infelizmente é mais uma modalidade, é triste dizê-lo, mas quando não é futebol vamos falando um ou de outro atleta, mas nunca temos realmente o apoio necessário para essa modalidade. A vela tem vindo a crescer, obviamente, e já tivemos vários representantes nos Jogos Olímpicos, na Volvation Race, vocês fazem parte da Turn the Tide Plastic, exatamente, do barco da Mercury Foundation. Abriram-se algumas portas, houve mais apoio, houve mais em termos de estrutura do desporto da vela neste caso. Não, sim, se abre sempre portas, o teu nome é mais reconhecido, não é? É mais falado, as pessoas sabem o que é que tu vales, mas pronto, não é em Portugal, é mais no estrangeiro. Hoje em dia 95% do trabalho que eu faço é com estrangeiros. É muito pouco em Portugal, infelizmente. Mas pronto, Portugal tem esse problema de estrutura a nível de vários desportos, sem ser o futebol, como referiste. Acho que há desportos que hoje em dia estão a fazer um grande trabalho, como é o caso, por exemplo, do surf, que tem crescido muito, mas pronto, é diferente, não é? É um desporto que é fácil de vender. A vela é um desporto um bocado difícil, passou por várias más gestões nos últimos anos, e pronto, e hoje em dia está numa crise grande a nível de Jogos Olímpicos, temos muitas dificuldades em ter resultados de topo, vai ter que passar por uma reestruturação muito grande
começa nos miúdos, na base, nos clubes. Há muita coisa para pensar, muita coisa para refazer, mas claro, mas é complicado porque os outros países todos à nossa volta evoluíram muito nos últimos anos. Nos últimos 20 anos, pelo menos no desporto da vela que eu conheço melhor, as federações dos outros países estão agora a anos-luz da nossa. Sério? Uau. Exato. Porque há 20 anos o desporto olímpico na vela era muito rudimentar, amador e tal, não sei o quê. E depois aos poucos foi cada vez ficando mais profissional, com treinadores mais especializados, com estruturas maiores, e nós fomos ficando muito na mesma ou pior, e os outros cresceram muito, e agora temos muito para apanhar, que é difícil. Mas vocês, como atletas profissionais, quando deixarem de ser, podem ser essa cara da mudança e podem ser os principais responsáveis por realmente pegar nestes miúdos e na estrutura em si e elevá-la, não? Não pensas nisso? Sim. Penso nisso e muitos dos atletas, os grandes atletas portugueses da vela, muito tentam ajudar a fazer esse processo, mas claramente as pessoas têm famílias, têm que sustentar famílias, têm que procurar trabalho, não é? Em Portugal acho que é tudo feito mais de forma voluntária, de querer ajudar, mas é preciso pessoas a 100% focadas, profissionais da área, não é? É difícil, claro, se não precisássemos de sustentar, claramente seria uma opção fácil, mas eu vejo a geração acima da minha a dar muito apoio e eu também quero fazer o mesmo que eles. E é um bocado por aí, temos todos a ajudar uns aos outros, mas no fundo vais precisar de pessoas a tempo inteiro. Agora falando aqui da Evolution Race, é inevitável, que já não é o Evolution Race, agora é o Ocean Race só. Como é que foi a experiência? Tu fizeste parte da tripulação de um convidado também daqui do programa, do Bernardo Freitas. Como é que foi, na tua ótica, a experiência dessa corrida, que é uma das mais mediáticas do mundo? Sim, a Volvo Ocean Race, na altura, não é? Agora o Ocean Race, como estavas a dizer, é uma experiência completamente diferente. É uma regata à volta do mundo, uma regata oceânica, é uma mentalidade completamente diferente, não é? Uma regata que vais uma hora e vens para a terra, dormes na tua caminha, não, passas dias e dias no mar, offshore, por turnos, e é um desafio. Eu acho que podemos comparar ao pessoal que vai ao topo do Everest ou assim, portanto o processo para chegar lá às vezes é muito doloroso, não estás a gostar, e é como nós no barco, há ali muitos momentos muito maus, mas no final o conseguir chegar, tens ali certos momentos que dão prazer, tudo faz sentido. Mas claramente foi uma experiência incrível para mim, foi algo que eu nunca tinha passado, e adorei, no final adorei, mas tenho a noção que houve momentos muito maus, mas é difícil, esquece rápido, não é? Mas eu tento sempre trazer um bocado isso à realidade, porque realmente aquilo é uma prova muito dura, mas estou muito grato pela experiência que tive e por ter feito parte daquela equipe. Tu tinhas feito alguma experiência de navegação oceânica já, ou foi... Tinha, mas pouco. Nunca tinha sido o meu foco. Claro que havia esse sonho de fazer a Volvo Ocean Race, mas sempre pareceu muito distante, porque nunca tinha... Não havia barco em Portugal também, exato. Tinha havido uma equipa portuguesa, houve um velejador português que teve, ainda não se chamava Volvo Ocean Race, era a Whitbread, que era o João Cabeçadas, nos anos 90. Portanto, era algo muito distante da nossa realidade, e quando apareceu este projeto apoiado pela Fundação Mirpuri, em que escolheram 2 velejadores portugueses, eu e o Bernardo. Pronto, realmente tudo se tornou realidade muito rápido e de repente estávamos nós no meio do oceano a competir nesta prova, das provas mais mediáticas do mundo da vela, no fundo. E realmente foi uma experiência incrível e gostaria de repetir. Acusaste pressão nesse momento ou não? Nas provas acusaste um bocadinho o peso da prova em si? Tu já tens muita experiência, obviamente. Foi mais uma prova de alto nível que fizeste, mas houve ali alguma pressão diferente? Não, houve muito aquilo da noite antes de partir, principalmente o que é que eu estou a fazer. Agora vou meter num barco. A primeira etapa que eu fiz foi de Lisboa para Cape Town. Eu já tinha feito algumas provas oceânicas, mas eram 3, 4 dias offshore. Agora eram 20 a 30 dias.
Portanto, vou estar ali 20 a 30 dias, nunca tive 20 a 30 dias a velejar a tempo inteiro, não sei como é por turnos de 4 em 4 horas, não sei como é que vou reagir e se me der mal com alguém, se não sei o quê, se houver uma tempestade, se eu cair ao mar, dá ali uma sensação de pânico e ansiedade um bocadinho antes de ir. Mas depois, quando se está lá, não se pensa muito nisso. Não tens tempo? Não tens tempo. Quando entras lá, entras naquele ritmo, estás sempre muito cansado, sempre que sais do teu turno, queres dormir, portanto, entras ali num ciclo em que não dá para ter medo ou ter esses tens pensamentos. Tempo a pensar, exato. Portanto, estás focado no teu trabalho e pronto, não há essa pressão, não sentes essa pressão quando estás no mar. Mas antes claramente. E acho que em todas as etapas senti isso que estava-te a dizer, sem ser a primeira. Acho que em todas as etapas, antes de sair, dava sempre aquele... se calhar pode ser a última vez que estou aqui em terra, porque infelizmente alguns velejadores caíram ao mar e alguns morrem. É um processo... Pode acontecer a qualquer um. Conseguiste dormir nessa noite antes, com esse pensamento todo? Não, na noite antes acho que sempre dormi muito mal, muita ansiedade mesmo. E nunca acusaste esse nervosismo para outras provas, tão acentuado, nervosismo / pressão, tão acentuado noutras provas que fizeste? Não, sim, muitas provas em que principalmente estás a lutar por títulos ou por pódios, não é? Aquilo chega tudo ao último dia. Acho que é difícil não sentir a pressão e não ter aquele medo de falhar. A forma como tu lidas com isso é que realmente faz a diferença se ganhas ou perdes. Ainda é algo que eu não tenho 100% de controle, algo que vou ganhando um bocado de controle cada vez mais. E espero um dia poder dizer que tenho 100% de controle. Isso seria... Acho que ninguém tem. Pois, eu acho que ninguém tem. Ou quem diz que não tem pressão ou nervosismo é porque tem um problema mental grave, porque faz parte do desporto. Uma coisa é não teres, outra coisa é teres e saberes controlar. Claro. E não ter é impossível. Claro que há melhores maneiras de controlar ou mais adaptadas à tua personalidade, mas toda a gente sente esse frio na barriga. Eu lembro de competir também e há quando jogava hóquei, naquele dia de jogo, é aquele friozinho na barriga, é hoje, não posso fazer porcaria. Ou no surf, tipo, vou agora para dentro de água, tenho aqui este friozinho na barriga, as pernas assim um bocadinho tensas, mas faz parte, tens de controlar isso. Pois, mas eu acho que há malta que adora ter esse feeling, essa pressão e são aqueles realmente que sobre alturas de maior pressão que fazem os melhores resultados. Eu adorava chegar a esse ponto de... Tens um misto dos dois. De sentir aquela pressão e achares, eu adoro isto e agora vamos com tudo. E há pessoas, são poucas, eu acho que são muito poucas, são mesmo aqueles atletas que ganham várias vezes, estão sempre no topo, melhores no mundo, são poucos, não é? Tens... não sei, como o Cristiano Ronaldo, talvez, que está sempre lá no topo. Ele vive para esses momentos. Quanto mais insultado melhores resultados tem. Tem milhões de pessoas a vê-lo e a pôr pressão nele e ele vai e responde, e brilha, não é? Exatamente. Isso eu acho isso fantástico e acho que é impressionante como é que ele consegue fazer isso, ou como os outros atletas conseguem fazer isso. Realmente tem ali uma maneira de ver as coisas, pôr as coisas em perspectiva que são diferentes do comum do competidor. Exato. Como é que é a tua rotina assim no dia a dia agora que tu estás agora em off-season? Tenho campeonatos, tenho tido todas as semanas praticamente. Por acaso, normalmente novembro e dezembro é uma altura muito calma, mas este ano, por causa do Covid, houve muitas coisas que se acumularam, que foram adiadas para o final do ano, portanto todas as semanas, tipo, quinta a domingo, normalmente há um campeonato. E, portanto, ando sempre a viajar de um lado para o outro. E andas a fazer campeonatos de categorias, tudo Star? Star, Dragão, que é um barco para 3 pessoas, e um barco que é 6 metros, que é para 5 pessoas. Portanto, nesses 3 barcos agora nesta altura. É para ti fácil fazer essa transição a cada fim de semana de barco para barco? Estás a fazer de cada fim de semana ou tens 3 semanas num barco? Não, é tipo, cada semana pode ser um barco diferente. Quão difícil é fazer essa transição? É assim, eu conheço estes barcos já relativamente bem, por isso é relativamente fácil. Mas se fosse um barco, se calhar, novo, que às vezes acontece, chamam-te para ir fazer uma regata num barco que não conheces, aí é mais difícil. É processo de adaptação. Não gosto muito de ir para um campeonato logo num barco que não conheço bem. Gosto
pelo menos ter algum tempo de adaptação, treinar, não sei o quê. Tu tens uma posição muito física também nos barcos, porque dado o teu porte, na Evolution Race tu estavas não sei o nome, aquela posição de mexe muito. Sim, é assim, no Volvo Ocean Race todos temos que fazer a parte física, portanto, porque somos poucos jogadores para um barco tão grande. Certo. Portanto, todos temos que dar no duro ali, nos pedestais, como estavas a dizer, Exatamente. que é o grind em inglês, que é o que caça todas as velas. Portanto, aquilo é como é que é uma bicicleta nos braços, não é? No fundo, estás a dar ali ao cabedal. E depois tudo o que é velas, porque tu levas 8 velas a bordo. Portanto, cada vela tem a sua função, depende do ângulo do vento, não sei o quê. E todas essas velas têm que estar juntas sempre em sítios específicos para ajudar no peso do barco. Cada vez que fazes uma manobra, tens que mudar essas velas todas de um lado para o outro. Cada vela pesa entre 100 a 150 quilos. Portanto, é um trabalho de equipa, mover as velas todas, com o barco todo inclinado, com ondas, não sei o quê. E essas tais posições estranhas que estava-te a falar, que às vezes vem uma onda e ficas de repente só com uma perna, com uma vela de 100 kg em cima de ti e tens de conseguir aguentar bem para... E às vezes acontece, malta que parte a perna, parte o braço, parte não sei o quê, mas portanto é importante ter esse treino isolado de fazeres muito treino só de uma perna e depois passares para a outra, para estares habituado a ter essas pressões para não partir, não é? Tiveste alguma lesão no decorrer da prova? Eu tive uma lesão no joelho, que foi muito impacto, muitas pancadas no joelho e inflamou. Não sei se o termo certo é bursite, já não me recordo. E o que acontece é que como tu estás no mar, aquilo não recupera e o líquido lá dentro infectou. Então eu fiquei cheio de febre e me parecia uma bola de futebol no joelho, não conseguia mexer a perna e aquilo não recuperava. Isto foi a meio da etapa, portanto ainda tive 8 dias assim. Tive que continuar a fazer os meus turnos e tal, deram-me antibióticos. Fui conseguindo fazer, um bocado limitado, mas depois realmente chega à terra, 2 noites de descanso, de repente o inchaço desaparece. É incrível. Mas no barco, mesmo quando estás off-watch a dormir, estás sempre em tensão, porque o barco está sempre a abanar, então nunca estás completamente relaxado e o corpo nunca consegue recuperar. Portanto, cada lesão no mar, ali naquela situação, ou um corte, ou coisa assim, pode se tornar em algo muito, muito grave. Uma coisa tão básica, cresce exponencialmente. Exatamente, e não recupera, que é... E depois limita a restante tripulação, a performance do barco também. Exato. Por acaso foi uma etapa assim mais tranquila, foi uma etapa foi de Melbourne para Hong Kong, que foi, não houve muito vento, foi assim... Quanto tempo é que é? 5, 10 dias? Não, essa foi para aí 18 dias. 18 dias? Sim, 18 dias. Passas no Equador, Falta-me só que é os doldrums, não é? Há ali uma zona sem vento nenhum. E nós nessa etapa foi um massacre, porque ficámos 4 dias mesmo sem vento nenhum. E 35 graus, dentro do barco estavam 40 e tal. Não conseguias quase dormir por causa do calor e estavas parado no mesmo sítio. Para quem não sabe como é que se anda com barco à vela sem vento. Para quem não sabe, explica um bocadinho. Não andas, estás ali com as velas a bater à espera que o vento apareça e de vez em quando vem uma nuvenzinha, dá-te um bocado de pressão, andas um bocadinho, até conseguir sair dessa zona dos doldrums e depois aí tens sempre vento. Mas nessa zona específica às vezes podes ficar, como nós ficámos 4 dias sem... fizemos para aí, sei lá, 3 milhas, que são... São 5 km mais ou menos. As embarcações todas ou só... As embarcações todas, paradas um ao lado das outras. Depois houve umas que conseguiram sair primeiro e essas foi para a frente, nós saímos ali a meio, mais ou menos. E pronto. Mas Bem, esses foram os dias mais complicados a nível mental da prova, então. É muito complicado. Porque é aquele efeito Big Brother, não é? Que está tudo ali fechado, sem grande atividade. Sem grande atividade. Quando estás no teu turno, estás ali super concentrado a tentar que o barco ande 0.1, estás a ver? Quase que não anda, mas estás ali a tentar fazer tudo para que ele ande. É muito frustrante, Eu acho que... preferi estar em frio extremo do que estar naquela situação de calor extremo sem vento. Depois tivemos o outro extremo, estar em completamente frio, com temperaturas negativas, a nevar, com 35 nós ou 45 nós de vento, ondas de 8 metros, que é o extremo do extremo. Mas acho que pelo menos vais a andar, não é?
vais com vento, vais sempre a andar. E tens atividade para, E tens atividade, para te aquecer. Sim. E tens muita adrenalina, especialmente Exatamente. quando vais ao leme do barco, é a parte melhor. Tu tens preparado já a tua vida pós-vela? Ainda não pensas nisso? Ou, quer dizer, involuntariamente tens que pensar porque quantos anos é que achas que tens mais de vela? Assim, a vela dá-te uma longevidade enorme, Exato. porque há várias áreas dentro do mundo da vela, por isso é super interessante. Podes passar por uma área mais técnica de trabalhar em velas ou trabalhar em designs de barcos, sei lá, treinador. Mas como atleta, não... Mesmo com atleta tens a parte de ser o tático. Portanto, em barcos grandes, normalmente tens o tático, que é o que não faz nada fisicamente, só está a dar as ordens para onde é que se deve ir. Portanto, tens várias opções no mundo da vela, mas eu não penso em fazer vela a minha vida toda. Quer dizer, penso como hobby, mas não profissionalmente. Gostaria de fazer outra coisa. Tenho um plano de tento fazer isto mais 10 anos e depois fazer outra coisa. Não sei bem o quê. Já tenho feito aí tenho uma certa ideia do que é que pode vir, mas nestes 10 anos vou ter que planear isso bem. E tens estudado para isso? Tens preparado? O que é que tens feito para esse pós-vela? Sim, primeiro tenho que saber exatamente o que quero fazer, não é? E a ideia é essa, ir começando a estudar, mas quer ter mesmo a certeza do que quero fazer, não? E ter a oportunidade de... Porque agora, neste momento, eu vou muito... não é ao sabor do vento, mas vou a qualquer trabalho que me chamam. É uma instabilidade muito grande. Nunca sei onde vou estar amanhã ou depois da amanhã. Que eu gosto neste momento, adoro ter essa flexibilidade, não saber onde vou estar o próximo mês ou que trabalho é que vai aparecer. Mas acho que daqui a 10 anos, eu ainda não tenho filhos, mas espero que daqui a 10 anos isso aconteça. Não vou querer ter esta vida e cuidar dos filhos, portanto vou ter que ter alguma coisa que eu decida onde é que quero estar. E é esse o objetivo. Pois, é algo que vais trabalhando e vais tentando descobrir, mesmo com todo o treino. Tu tens uma carreira dedicadamente exclusivamente à vela agora, neste momento. Vives da vela, fazes tudo. Sim, é 100%. Não tens 100%. Uma carreira dual, não trabalhas noutro sítio? Não, só 100% vela. Mas é o que eu estava a dizer, dentro da área da vela também há a parte de velaria, trabalhar em velas, reparar velas, a parte também de estar na manutenção de barcos. Portanto, há ali uma data de coisas que podes fazer dentro do mundo da vela com trabalhos que dê mais estabilidade, que estejas mais no mesmo sítio. E tu segues de perto esse tipo de trabalhos, procuras saber mais informação quando tens os técnicos a bordo, ou tu próprio fazes alguma parte desse trabalho? Sim, eu também faço a parte desse trabalho, gosto de fazer, de manutenção, gosto muito, tento sempre estar envolvido nessa parte quando é possível. Adorava ter tido um background mais envolvido nessa parte. Se eu pudesse voltar atrás, acho que tinha tirado um curso de engenharia náutica ou alguma coisa ligada com design de barcos. Ainda vais a tempo. Sim, ainda vais sempre a tempo, sim. Mas realmente tenho pena naquela altura não ter tido essa luz. Mas como tu dizes, claro que ainda vais a tempo. Que acho que é algo muito importante. E hoje em dia, no mundo que nós estamos agora, como velejadores, a tecnologia está a elevar-se tanto que os barcos realmente hoje em dia, se vais ver na competição mais importante do mundo, que é a America's Cup, só precisas de 2, 3 velejadores. O resto é tudo hidráulico, só precisas de 6, porque ainda não é permitido sistemas elétricos. Certo. Portanto, precisas de 6 ou 8 homens, ou mulheres, neste momento é homens, mas a dar a uma bomba, tipo uma bicicleta ou pedestal, para bombear óleo nos hidráulicos, para fazer mexer as velas e os foils e não sei o quê. Mas velejadores em si só precisas de 2 ou 3. Portanto, cada vez mais a vela precisa de engenheiros. E é o futuro, isso vai acontecer, mais tarde ou mais cedo vai ter que acontecer. Vamos passar de tudo mecânico para elétrico, tudo manual para automático. Eu acho que sim, acho que vai ser inevitável. Qual é que é a tua opinião sobre isso? É assim, eu acho tira que... a beleza um bocadinho. Exato, eu acho que a evolução é inevitável. Precisa, é inevitável e acho que vai ajudar em várias áreas. Mas realmente para um velejador é triste, são momentos que não são muito agradáveis. Apesar de eu acho que a vela clássica vai-se sempre manter, portanto acho que sempre vai haver essa oportunidade, mas nunca vai ser ao alto nível como é a America's Cup. Agora a America's Cup vai ser uma coisa para
para engenheiro, sem dúvida. Por isso é que ainda vais a tempo. Exato. Quem sabe se daqui a uns anos não estás na America's Cup, daqui a 5, 10 anos como engenheiro. Pois, seria engraçado, seria uma volta engraçada. Sim, tem que se tomar uma possibilidade. decisão de voltar aos estudos, voltar. Há possibilidade disso? Há possibilidade disso? Ou quem sabe se não és treinador de uma embarcação? Pensas nisso como carreira de treinador? Ou... assim, perfil? nunca pensei muito em ser treinador, mas aos poucos já tenho feito alguns trabalhos como treinador e não digo que não, mas para já não é algo que estou a perseguir. Não. Mas com miúdos ou com o pessoal mais velho? Assim, eu dei sempre muito treinador, a maior parte do pessoal mais velho, mas acho que seria interessante também miúdos que querem fazer a transição para ser mais profissionais, também acho que seria algo interessante, porque eu acho que como é que eu te explicar? Como miúdo, para mim foi sempre muito difícil fazer adaptações. Sempre foi algo muito por persistência, dedicação. Hoje em dia é algo que tento trabalhar muito, portanto eu acho que poderia ser um bom contributo para miúdos que estão um bocado perdidos, acho eu. Isso é um passo importantíssimo. O passo de passares de amador para profissional. Como é que foi a tua transição? Foi natural? Foi tranquila? Como é que tu passaste cedo também? Sim. Sim, foi um bocado natural, sim. Foi logo a seguir aos Jogos Olímpicos. Basicamente começaram a dar oportunidades. Depois aos poucos foi-se desenvolvendo. Sempre tive muito boas oportunidades também. Sempre fui um bocado privilegiado nesse aspecto. Trabalhaste também para elas? Sim, trabalhei também, exato, e também estive ali na altura certa, nos lugares certos, portanto tive ali grandes oportunidades que realmente tenho que estar muito grato por elas, mas sim, claro, sempre com um trabalho por trás. Tu, com a experiência que tens também hoje em dia, já consegues, quando estás a falar, aconselhar miúdos que estão naquela fase de não sabem bem o que é que querem fazer. Tu, com a tua experiência, és um ótimo exemplo para mostrar, porque não só competiste ao mais alto nível em algumas das melhores corridas, como também foste treinando, foste sendo atleta e estás preparado para, se calhar, para fazer ajudar nessa transição dos miúdos. Sim, acho que sim. Acho que posso dar um contributo importante e sempre que posso gosto de falar e sempre que se pedem conselhos gosto de dar a minha opinião, que não quer dizer que seja a opinião certa. Mas mostrar como é que foi o teu caminho. Exato, mostrar como foi o meu caminho, dar opiniões, o que é que acho que se podia fazer ou não, como dada a minha experiência e como óbvio eu ainda estou a aprender muito, estou sempre a aprender, mas acho que para miúdos que estão ali um bocado perdidos, acho que é sempre um contributo importante, não só ouvirem da minha parte, mas de outras pessoas com caminhos diferentes, com caminhos diferentes, porque cada um depois tem o seu caminho, não é? Eu acho que não é... Não dá um livro, um manual escrito. Exato, não é igual para todos. Eu acho que cada claro. um tem que ter o seu caminho e o problema é conseguir saber exatamente qual é que é o caminho e a forma de treinar e a forma de ver as coisas. Até pela posição que assumes em cada barco, sendo uma pessoa mais alta, mais baixa, com mais peso, menos peso. Exato. Sim, és forçado de certa forma a algumas posições às vezes, não? Tu, no teu caso, quando tens um grande porte, se calhar foste forçado mais a certas posições no barco. Sim, sem dúvida alguma. Fui sempre sendo encaminhado para posições onde precisavam de mais peso ou mais força. Lidaste bem com isso? Sim, é natural. Sim, é natural. Pronto, e mesmo que às vezes não gostasse das posições que ia sendo posto, preferia fazer outra posição. No momento que aceito essa oportunidade, vou fazer o melhor que consigo fazer nessa posição. E é isso, a minha mentalidade. Tu, há bocado estávamos a falar, eu estava a rir-me do peso que diz num dos sites, que diz que tens 75 quilos, claramente tens mais, disseste que tens 102, 105. Tu fazes alguma alimentação específica para conter ou para te manter nesse peso? Sim, sem dúvida. A alimentação é super importante, dependendo do peso que queres estar. Neste momento tenho variado entre talvez os 96 e num limite alto nos 105, portanto isso muda muito a forma como eu me alimento ou a forma como eu treino, não é? O que é que dás primazia na tua alimentação, na tua rotina alimentícia? Assim, para mim é muito fácil, é muito simples, portanto é o número de calorias que ingeres e o número de calorias que gastas, não é? Certo. Portanto, numa fase de perder peso é cortar calorias, principalmente muitos hidratos, e aumentar mais a parte de cardio. E ao contrário, aumentar de peso, ingerir mais calorias boas, e aumentar mais treinos de força e diminuir um bocado os treinos de cardio. É sempre ali um equilíbrio
que hoje em dia já consigo fazer muito bem, porque já conheço muito bem o meu corpo e consigo facilmente ali oscilar estes quilos que preciso, para cima ou para baixo. Portanto, até é divertido ter essas mudanças a cada mês, às vezes. E tu já tiveste alguma lesão para além daquela que falaste, assim, uma lesão grave daquela que falaste da Ocean Race, só do joelho? Tiveste alguma coisa grave? Eu tive, olha, foi por acaso, foi mesmo antes dos Jogos Olímpicos de Londres. Quão antes? Quanto tempo antes? Acho que foi 6 meses antes. Mas na reta final de preparação. Foi algo que eu não me orgulho muito, mas eu jogava rugby nessa altura e eu disse, isto vai ser o último jogo que vou jogar esta época, porque depois é os Jogos Olímpicos, não me quero arriscar a magoar. Eu nunca me tinha lesionado a jogar rugby e nesse jogo parti a mão. É sempre assim. É sempre no último. No último qualquer coisa. Parti a mão, tive que ser operado, tive que pôr ferros, não sei o que, tive 2 meses parados. Por isso é que estava a dizer que a preparação foi assim, não foi muito boa. Portanto, foi ali um momento ali negro na minha carreira de atleta. Que não foi muito profissional, não foi muito profissional. Eu estando apurado para os Jogos Olímpicos e ainda estar a jogar um jogo de muito contacto, de alto risco de lesão, não é? Foi algo que meteste muito peso em cima de ti na altura, pensaste, porquê que eu continuo a jogar? Sem dúvida. Mas eu adorava jogar aquele desporto, quis puxar até ao limite e pronto, e quando aconteceu isso, depois repensei tudo e nunca mais voltei a jogar, com muita pena minha, mas foi ali, tive que pensar se eu quero fazer isto bem. Já não posso correr estes riscos que realmente podem atrasar muito e principalmente num momento crítico 6 meses antes dos Jogos Olímpicos. Exatamente. Era a pior coisa que podia ter acontecido. Mas fora isso, foi só a lesão na mão? Fora isso, foi só isso. Realmente tenho tido muita sorte. Nunca tive problemas de costas, que é uma coisa muito normal na vela. De joelhos também não, a não ser aquela da Volvo Ocean Race. Por isso... espero continuar assim. Isto tudo fruto do teu treino também, da recuperação. Tu fazes recuperação ativa? Sim, recuperação ativa, também de muito trabalho de estabilidade, não é? Da parte abdominal e lombar, manter a postura, muito importante, e sempre desde miúdo, que foi algo que sempre foi muito importante na minha cabeça de manter. Sim, e é isso, fazer vários tipos de treinos diferentes, sempre à procura de alguma coisa nova, que pode ser melhor ou não. Lendo vários livros, lendo histórias de outros atletas. Muito, exatamente. Sim, adoro ler livros de outros atletas e mesmo de pessoas de inspiração e de treinos diferentes que trouxeram resultados excelentes a outras pessoas e tentar experimentar um pouco de tudo e ver o que é que faz sentido para mim. Sem dúvida, eu sou igual, eu também estou sempre a ler, mesmo não sendo atleta, simplesmente pelo belo prazer da coisa, de perceber como é que certos atletas, como o Ronaldo, chega aos 36 anos como discutivelmente o melhor jogador do mundo. Não é em prémios, mas isso é outra história. Mas como é que ele chega com 36 anos àquele nível absurdo? Vai para a liga mais competitiva do mundo e parece um miúdo de 20 anos acabar de chegar, com mais experiência do que um miúdo de 20 anos. É absolutamente incrível. Tu já te perguntei se tinhas atletas que te inspirassem assim mais, mas houve alguma equipa de vela, alguma tripulação que realmente olhasses como exemplo? Ok, estes fizeram as coisas certas, trabalharam bem, tendo em conta que tens mais proximidade e acesso ao backstage dessas equipas. Sim, eu tenho 2 atletas na vela que são para mim assim os supra-sumo, tipo o Cristiano Ronaldo, que é um inglês que se chama Ben Ainslie, que ganhou 4 medalhas de ouro e 1 de prata. Uau. Tudo nos Olímpicos. Tu só podes ganhar uma medalha por Jogos Olímpicos. Portanto, ele foi a 5 Jogos Olímpicos e sempre que foi faturou. Portanto, começou com prata quando tinha 19 anos e acabou com ouro quando tinha 37, mas sempre em barcos super físicos. E é daqueles atletas que ganhava sempre. É muito raro vezes ele em segundo ou terceiro. Uau. Sempre primeiro, todos os campeonatos entre os Jogos Olímpicos, sempre em primeiro, sempre no topo. Impressionante. Uma agressividade e uma calma nos momentos certos, e é daqueles atletas que adora a pressão, sob pressão, faz coisas que tu nem pensas ser possível. É um atleta realmente que acho que para mim é o melhor velejador de sempre. Depois tens outro que é um brasileiro, que é o Robert Scheidt, que também tem 5 medalhas, em que são 2 de ouro, se não me engano, 2 de ouro, depois tem 2 de bronze e 1 de prata.
e foi já 13 vezes campeão do mundo. E é um atleta que vejo, comparando com o inglês é aquele atleta que adora pressão e que um talentoso, e o Robert Scheidt é um atleta, é um trabalhador, tipo, parece ser aqueles masoquistas que adora a dor, treina horas, tipo, não se cansa, é uma máquina de treinar impressionante, e vai lá com o treino, portanto tem aquela... Portanto, eu vi o Ben Hesley que treinava em momentos específicos para chegar àquele resultado, e o Robert Scheidt está sempre a treinar. Portanto, tem maneiras diferentes de ganhar. Portanto, é engraçado ver essa comparação. Em termos de rotina, como é que é a tua rotina no dia-a-dia? Como é que, sendo que ainda estás em época competitiva, mas mesmo em off, como é que é? Como é que há grande diferença na tua rotina? Depende do projeto que estou a fazer. Por exemplo, se estamos num projeto como na Ocean Race, que tivemos, por exemplo, agora, este ano fizemos a Ocean Race Europe. Exatamente. Tínhamos um plano bem definido, tínhamos um preparador físico, tínhamos treinos que tínhamos que seguir, portanto aí a rotina era acordar, tínhamos já o planeamento da semana, que tipo de treino é que era, ir ao ginásio, ou também tínhamos muito treino em bicicleta ou na máquina de remo, portanto era consoante o projeto. Agora, neste momento, sou eu que estou a gerir o que faço durante o dia, tento manter ativo, sempre continuar a treinar, não de forma tão intensa como estava nesse projeto da Ocean Race, fazer coisas mais divertidas, que gosto mais. Claro que se houver ondas, a prioridade é sempre ir surfar. Não falha, isso como bom surfista não falha. Exatamente, mas pronto, eu encaro isso também como parte de um treino. Claro que sim. Mas tanto mental como físico. Exatamente. E saúde, a nível de tudo é saúde. A nível de saúde, sempre que há ondas, é isso. O meu objetivo sempre no dia antes é ver, ok, deixa eu ver se amanhã vai dar qualquer coisa, não sei o quê. Portanto, é uma rotina sempre muito ativa e sempre com peso no treino em si e na preparação para as eventuais competições que tens. Exato. Tudo muito orientado. Exatamente. Final de carreira que já tens daqui a 10 anos, estás a pensar mais 10 anos, não é? Cerca de 10 anos. Sim, estou a pensar nisso, não tenho a certeza. Mas, fora trabalho, algum plano assim maior, alguma coisa mais... Sim, eu estou agora... palestras, por exemplo? Sim, não sei, acho que ainda precisava de atingir ou como é que eu ia te explicar? Maior maturidade, mais resultados. Sim, mais resultados, ter mais capacidade, como eu estava-te a dizer, a parte mental estar mais consolidada, acho que para me ter numa posição de dar palestras, porque isso é algo importante, não é? Estás a falar para pessoas. Exatamente. Pessoas que se calhar vão ouvir muito o que tens a dizer e se calhar seguir à risca, e eu quero ter, se algum dia fizer a maturidade para dar bons essa conselhos, maturidade para ter certeza do que é que estou a falar, porque hoje em dia acho que estou num processo de evolução constante, de me conhecer e de melhorar vários aspectos. Mas não sei, se calhar um dia, espero eu. Exato. O objetivo é conseguir chegar lá ao que nós achamos que é o topo, não é? Portanto, esse é o objetivo que eu vou lutar pelo menos nos próximos 10 anos. É algo assim mais em concreto? Basicamente é isso. Também não sabes bem, não é? Porque ainda estás tão focado na competição. Sim, é assim, eu acho que vou acabar por viver nos Açores. Ok. Sim. Porque é alguma... Adoro os Açores. Adoro os Açores. Comprei uma casa lá recentemente. Okay. Um projeto para reabilitar. Portanto, acho que vou acabar por ir para lá viver, levar uma vida pacata. Muito bom. Ter lá um barquinho à vela, se calhar levar uma malta a passear ali. Exato. Não sei, levar uma vida simples. Acho que me vejo a fazer isso. Fugir um bocadinho aqui ao caos. Sim, pá, eu não lido muito bem com caos, cidades grandes, confusão. Tenho muita dificuldade em estar com sítios com muitas pessoas. Sinto-me um bocado preso muito rapidamente. Por isso tento fugir sempre quando posso, sítios assim calmos, com poucas pessoas e onde possa estar mesmo tranquilo, relaxado, sem stress. Acho que fazes muito bem. Fred, muito obrigado por estares aqui, foi um prazer. Espero que tenhas uma grande época e consigas alcançar mais os objetivos. Quem sabe mais uma participação na Ocean Race ou nos Jogos Olímpicos. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, foi um prazer.